Bom, a gente viu na nossa aula passada aí, recapitulando, né, a nossa etapa chamada qualificação de fornecedores. Ela é uma etapa aí principal, a gente deve comprar as nossas matérias-primas, materiais de embalagens, insumos, fármacos, etc., de fornecedores que são confiáveis. Para isso, a gente passa por um procedimento, né? Só recapitulando, quais são as etapas que a gente precisa executar para qualificar um fornecedor? Quem pode me responder? Crianças, quais são as etapas necessárias para a gente poder qualificar um fornecedor? O que a gente precisa fazer? Uma dica, são 4 etapas, né? Na verdade, são 5. Regularidade sanitária, beleza, é a primeira etapa, né? Que a gente vai ver a conformidade com a regulamentação sanitária, se aquele fornecedor ele está apto, né, a exercer a atividade ao qual ele se destina, ou fabricação, ou distribuição, ou, né, qualquer outra atividade de transporte que esteja relacionado. Então ele precisa estar regular junto aos órgãos sanitários e as outras documentações legais, né, autorização de funcionamento de empresa, autorizações gerais, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, se trabalhar com produtos controlados tem que ter autorização especial. Precisamos realizar a avaliação da qualidade, né? Então, essa avaliação a gente faz recebendo a matéria-prima. Então, tem 2 etapas que a gente faz, que a gente vai olhar hoje, que é o recebimento, tá? Da matéria-prima. Só um pouquinho. O telefone tocou aqui. Tá? A avaliação a gente faz recebendo os materiais e analisando, lembrando aí que é um dos requisitos necessários que a gente faça a avaliação no recebimento, a gente vai olhar hoje isso, né? Tem as análises iniciais logo no recebimento, tá? Depois a gente faz a análise do controle de qualidade, então é preciso, inclusive, comparar os nossos resultados com os resultados dos nossos fornecedores. Então essa é uma etapa muito, 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 muito importante. Não basta o fornecedor aprovar, eu aprovar e os resultados serem diferentes, então é importante essa comparação. Por isso que o laudo do fornecedor é importantíssimo, estar presente, tá? Até porque ele só pode nos vender matérias-primas que estejam e materiais de embalagem que estejam devidamente aprovados. Então é importante que a gente leve isso em consideração, tá? Então mais na frente a gente vai ver essa questão relacionada a como comparar os resultados. A gente vai ver alguns requisitos estatísticos. Vocês viram lá na química analítica, a gente vai revisar, né? Média, desvio padrão, coeficiente de variação, erro, quando a gente estiver na fase analítica propriamente dita, tá? Para os nossos materiais. Além disso, a gente tem que realizar as auditorias. Aí a gente viu que as auditorias elas são feitas baseadas em um checklist, né? E quando é feito a auditoria, o fornecedor ele tem que atender um mínimo de requisitos, né? Importante lá que a gente viu que os requisitos eles são classificados como informativos, né? Quais são os itens mais? Além de informativo, quais são os outros itens que constam no checklist que a gente tem que avaliar? Qual é o nível dos itens? Quem pode me lembrar aí? O primeiro, né, que eu falei para vocês é o informativo. Ele dá uma informação para a gente saber se a gente tem que avaliar ou não aquele item, tá?
Mas tem mais 3 itens que a gente tem que checar. Quem pode me dizer quais são esses itens? Isso, recomendável, necessário. Tá faltando um. Tá faltando um item. Dou-lhe uma. Quem mais pode me ajudar aí? A Daniela já falou, né? Eu falei o primeiro, informativo. A Daniela me disse aqui que tem os itens recomendáveis e necessários. E falta o último item, que são os itens imprescindíveis. Exatamente, tá? Lembrando, né, que não existe um percentual de itens recomendáveis a serem atendidos, mas, como dita as normas de boas práticas, independente da área de fabricação, todos os itens eles precisam ser cumpridos, só que em termos de penalidades, quando os itens recomendados, né, eles não são atendidos, eles sobem de nível, né, na próxima auditoria, e o item recomendado passa a ser um item necessário. E nós vimos aí que dos itens necessários é preciso, né, que o fornecedor ele cumpra pelo menos 85% dos itens necessários. O item necessário não cumprido, ele passa, né, a imprescindível, tá? Então, tem um mínimo a ser cumprido. E os itens imprescindíveis, eles precisam ser cumpridos na sua totalidade, exatamente porque o não cumprimento de um item imprescindível é uma falha crítica, então pode ser comprometido a integridade tanto do produto, e essa integridade do produto pode pôr em risco, tá, o usuário ou o meio ambiente. Os itens necessários, eles são itens que precisam ser atendidos, mas se nem todos eles forem atendidos, tá, pode ser que eles não coloquem, eles geram um desvio de qualidade, uma não conformidade, mas se o mínimo deles for atendido, se torna aceitável, tá? Mas é sempre importante, inclusive quando a gente vai qualificar o nosso fornecedor, ele pode receber 3 status de qualificação. Vou escrever aqui no chat para vocês. Eles podem receber o status de não qualificado, eles podem receber o status de qualificado com recomendações, e ele pode receber o status de qualificado, tá? Qual é a diferença de cada um desses? O não qualificado é aquele que não atendeu os requisitos mínimos, né? Por exemplo, não atendeu pelo menos 85% dos itens necessários, não atendeu um ou mais itens imprescindíveis, então ele vai receber o status de não qualificado, além do não cumprimento das etapas anteriores, né? Regularidade sanitária, comparação dos laudos, auditoria, avaliação do histórico, tá? Então, lembrando aí que a gente deve evitar, não é proibido, tá? Mas a gente deve evitar comprar de fornecedores não qualificados, apenas sobre justificativa. Por exemplo, você tem uma lista de fornecedores qualificados e nenhum deles pode atender a tua necessidade para uma determinada matéria-prima. Aí você tem que, né, começar uma nova qualificação. Então significa que você vai entrar em contato com outros fornecedores que ainda não passaram pelo processo de qualificação e, consequentemente, né, ele é não qualificado. Mas aí, para isso, a gente vai ter uma rigorosidade um pouco maior, tá? A gente vai olhar isso mais na frente. A gente vai ter uma rigorosidade um pouco maior para comprar de um fornecedor não qualificado. Mas, pelo menos, as 2 primeiras etapas a gente tem que cumprir, né? A auditoria e a avaliação do histórico, a gente requer tempo e requer a visita, tá? O qualificado com recomendação é aquele fornecedor que atendeu o mínimo, mas ele precisa melhorar. Eu posso comprar dele? Posso, tá? Mas é aquele fornecedor que, por exemplo, deixou de atender alguns itens necessários ou deixou de atender alguns itens recomendados. Então, significa que a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que realizar uma segunda auditoria nele e vai pedir para que ele possa, né, cumprir aqueles itens que não foram cumpridos na auditoria anterior. Lembra que os itens eles sobem de nível, né? O recomendado passa necessário, o necessário passa imprescindível. Dependendo da quantidade de auditorias, um item necessário nunca vai imprescindível, ele sempre permanece como, né, subindo de nível como o item necessário.
Tá? Então, ele seria o chamado qualificado com recomendações. Ou a gente poderia pedir um a mais para o fornecedor. Às vezes, por exemplo, eu trabalhei na Merck, falei até para vocês, aí tem as chamadas certificações, né? As certificações, elas são um a mais, algo a mais que a empresa faz para dizer que o sistema de qualidade dela, de fato, é bem competente, é bem seguro, né? E ela atende às regulamentações e ela atende um pouco mais. A gente vendia produtos lá para países do Oriente Médio, que eram países muçulmanos, e não poderia ter no nosso processo de produção nada que envolvesse, direto ou indiretamente, o uso de porcos ou de produtos derivados de porcos, né? Então, pela questão da religião deles, eles pediam que a gente não tivesse. Como a gente plantava um cária para poder fazer a extração dos ativos, a gente fazia o controle biológico com emas e cabras, né? Então, não utilizava porco para fazer o controle biológico. Então, a gente tinha um selo que chamava selo U, tá? Eu vou colocar aqui, ó, certificação U. Isso era específico apenas, né, para os países muçulmanos, porque eles têm essa questão religiosa de não consumirem nada que seja derivado de porco. Então, era uma questão a mais. E como a gente vendia produto para esses países, a gente tinha que ter essa certificação, que ela não é uma obrigação. Se eu quisesse vender para outros países, não era necessário ter essa certificação, mas para o caso dos países do Oriente Médio ou países muçulmanos, a gente precisava ter. Então, era um a mais. Então, o cliente, ele pode, né, o cliente e a vigilância sanitária, que são os dois que podem realizar as auditorias, eles podem pedir que o fornecedor ele cumpra algum requisito a mais. Então, isso entraria na questão do fornecedor qualificado com recomendações, tá? E o fornecedor qualificado é aquele fornecedor que atende todos os requisitos necessários, né? Desde regularidade sanitária, passa certinho lá e tem a certificação de boas práticas. Então, quando um fornecedor ele é auditado pela Anvisa e ele passa em todos os requisitos, ele recebe uma certificação de boas práticas, tá? Então a gente chama isso de certificação de BPF, tá? Existe uma diferença do país, do nosso país, no caso do Brasil, para os outros países. Por exemplo, né? A Anvisa, ela é tanto um órgão, né, auditor, tá? Então, ela é tanto um órgão de fiscalização, ela vai lá e vê se aquele fornecedor ele cumpre as exigências sanitárias, mas ela também é um órgão de certificação. Significa lá, né, que se o meu fornecedor ele atender todos os requisitos, não ficar faltando nenhum requisito a ser cumprido dentro do checklist que estão previstos lá na resolução 67 para manipulação, ou na resolução 301 para a indústria, né, ou na 249 para insumos farmacêuticos, tá? Então, se ele cumpre todos os requisitos, ele recebe uma certificação de boas práticas. Diferente, por exemplo, do FDA, que é lá dos Estados Unidos, né? O FDA, ele é apenas um órgão fiscalizador. Tá? Então, ele vai lá ver se a empresa está cumprindo os requisitos de boas práticas, tá? E se ela tiver cumprido o requisito de boas práticas, ok, tá? Ela pode funcionar. Mas ele não emite um certificado. Se a empresa ela quiser um certificado de boas práticas, ela tem que contratar uma empresa terceirizada. Aí tem várias empresas no mundo, né, inclusive no Brasil tem, que fazem essas certificações. Tem diversos tipos de certificações que podem ser pedidas, tá? Por exemplo, essa certificação U, a gente tinha uma empresa que auditava a gente para garantir que a gente atendia os requisitos para poder vender para os países muçulmanos. Então, por exemplo, a gente tem empresas que fazem certificação para ISO 9001, temos empresas que fazem certificação para validação a 10245 e assim sucessivamente, tá? No caso da Anvisa, ela é tanto um órgão fiscalizador quanto ela é um órgão certificador. O FDA ele é só fiscalizador, ele não emite certificado, tá? Então, se a empresa quiser um certificado de boas práticas, ela tem que pedir para uma empresa terceirizada realizar uma auditoria e emitir esse certificado. Esses certificados, é importante lembrar que eles têm validade, tá? Então, dependendo do tipo de certificação, eles têm uma validade, então significa que a empresa todo o tempo tem que estar se submetendo ao processo de certificação. Beleza, escolhemos nossos fornecedores. Para cada matéria-prima, para cada material de embalagem, a gente precisa de pelo menos quantos fornecedores qualificados? Quem pode me responder? Então, para cada material de embalagem, para cada matéria-prima, a gente precisa de pelo menos quantos fornecedores? Isso, no mínimo, né?
3 fornecedores. Então, para cada matéria-prima, a gente tem que ter uma listinha de fornecedores qualificados. Essa lista ela fica, né, de responsabilidade da garantia da qualidade, da gerência técnica, e ela fica lá na nossa listinha. Quando a gente sofre as auditorias, a gente tem que mostrar de quem que a gente compra e se esses fornecedores eles estão qualificados ou não. Beleza. Então, para a gente poder começar a fabricar, a gente precisa ter matéria-prima, né, e materiais de embalagem. Então, vamos hoje entrar, de fato, né, no processo analítico, o que é preciso, o que é necessário para que a gente possa realizar a avaliação dos nossos materiais, tanto sejam eles materiais de embalagem, tanto sejam eles matérias-primas, que nas matérias-primas a gente vai ter os insumos ativos, dentro deles tem os fármacos, né, os adjuvantes farmacêuticos, também a gente tem as matérias-primas inertes, né, os recipientes e os veículos, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente vai pensar na questão relacionada, tá, aos requisitos para matéria-prima, eu acabei de falar para vocês, né? Para a gente poder comprar, a gente precisa ter a qualificação do fornecedor. Então, ele tem que ter uma lista de, no mínimo, 3 fornecedores. Para a gente poder comprar matéria-prima e material de embalagem, a gente tem que ter o documento, que é a especificação, tá? Então, a especificação é o conjunto de requisitos. Lembrem-se que na especificação a gente vai encontrar o quê? Requisitos analíticos, né? Então, as características analíticas que aquela matéria-prima tem que ter, requisitos para armazenamento, transporte, cuidados, descarte, tá? Então, a especificação é um conjunto com todas as informações necessárias para aquela matéria-prima. Então, é importante vocês gravarem essa informação agora, porque dependendo do tipo de matéria-prima, a gente vai ter informações diferentes. Lembrem aí que a gente pode fabricar, né, produtos a partir de matérias-primas naturais, então aquelas que a gente extrai da natureza, né? Todo mundo já aprendeu aí. Ela pode ser a nossa principal fonte de matéria-prima natural são as plantas, né? Então por isso que a gente tem fabricação de medicamentos fitoterápicos, tá? Eles são feitos baseados em matérias-primas, né? Insumos farmacêuticos de origem vegetal. Mas a gente também pode ter as matérias-primas de origem semissintética e sintética, né? Semissintética é aquela molécula natural que sofreu uma modificação, tá? E a matéria-prima sintética é aquela que o homem criou, né? São as substâncias que não têm equivalente na natureza que o homem criou, como, por exemplo, né, a amoxicilina. Não tem amoxicilina na natureza. Exemplo de uma matéria-prima semissintética, ácido acetil salicílico. Na natureza a gente encontra ácido salicílico. Ele tem uma plantinha que chama Salix alba. E nela a gente encontra o ácido salicílico. Só que, em termos farmacológicos, o ácido salicílico ele tem baixa absorção, né, por via oral, além dele ser muito agressivo para o estômago. Aí o que o homem fez? Ele foi lá e fez uma modificação no ácido salicílico e transformou ele em ácido acetil salicílico. Vocês vão ver essas modificações e porquê dessas modificações quando vocês chegarem na disciplina de química farmacêutica. Ela quem vai ensinar para vocês o porquê de fazer essas modificações. Então, o ácido salicílico, né, acetil salicílico, é um profármaco. Então, ele é uma molécula natural que sofreu uma modificação e se transformou em ácido acetil salicílico. Então, ele seria exemplo de uma matéria-prima semissintética. Tá? Então, é uma molécula natural que sofreu uma modificação. Isso melhora, né, o grau de absorção dele e ele é um profármaco porque quando ele chega lá no organismo, que ele passa pelo fígado, ele sofre metabolismo e libera o ácido salicílico, que é ele que é responsável pelo poder analgésico do ácido acetil salicílico, tá? E matéria-prima sintética, natural, a gente tem diversas, né? Cafeína, por exemplo, é exemplo de uma matéria-prima natural. Ela é um alcalóide que a gente encontra, né, em plantas diversas. Por exemplo, quercetina, rutina, tá? São boldina, então são matérias-primas que a gente encontra lá, vocês viram nas disciplinas de produtos naturais, né, que são as matérias-primas que estão dentro das subclasses lá de metabólitos secundários, como alcalóides, terpenos, sesquiterpenos, taninos e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai comprar, a gente precisa lá dos nossos fornecedores, né, a qualificação deles ou o andamento da qualificação. Lembrando aí que não é proibido comprar de um fornecedor não qualificado. A gente dá preferência para comprar de um fornecedor qualificado. Mas se não tiver por algum motivo, então baseado numa justificativa, tá, a gente pode comprar de um fornecedor não qualificado, tá? Mas a preferência é que a gente dê sempre para comprar de fornecedores qualificados. É necessário a gente ter especificação, que é o conjunto de informações para aquela matéria-prima, tá? Então tem todas as informações analíticas, transporte, armazenamento, descarte, cuidados com o meio ambiente, perigos, riscos e assim sucessivamente. Todo
Toda matéria-prima, todo material de embalagem, ele tem que acompanhar o seu certificado, o laudo de análise do fornecedor. Então, significa que o meu fornecedor, lá no processo produtivo dele, ele tem um sistema de boas práticas dele, ele faz o procedimento analítico, tá? Ele analisa e libera, tá, o produto. Outra perguntinha aí para vocês. Em termos de status de laudo, né? Quais são os status que uma matéria-prima pode receber? Quando a gente fala assim, certificado de análise ou laudo. A matéria-prima ela pode receber status, né? Quais são esses status que ela pode receber em termos de documento? Quem pode me responder aí? A Amanda me disse assim, né? Aprovado, quarentena e reprovado. E uma interrogação. Então, não é uma afirmação, né, Amanda? É uma pergunta, né? Quando a gente fala documento, tá? Quando a gente fala laudo de análise ou certificado de análise, só tem dois status que esse laudo ele pode receber, tá? Então, ele pode receber o status de aprovado ou ele pode receber o status de reprovado, tá? Então, toda vez que a gente emite o documento de análise, certificado ou laudo de análise, ele vai vir com um desses dois status. Se ele atende todos os requisitos analíticos, ele vem com o status de aprovado. Se ele não atende os requisitos analíticos, ele vem com o status de reprovado. A quarentena, ela não é um status de boletim, tá? Quarentena, ela não é um status de boletim. Ela é um status exatamente para quê? Ela é um status de confirmação, tá? Como assim, professor? Um status de confirmação. Lá no nosso fluxo, depois eu relembro vocês lá no fluxo, né? A gente pega, compra a matéria-prima, recebe. Aí a gente tem a primeira etapa, né? Qual é a primeira etapa? A avaliação visual, né, e checagem dos documentos no recebimento. Então, quando chega lá o produto no nosso almoxarifado, que a gente vai, né, receber ele, a gente precisa passar pela a inspeção visual, saber se todas as embalagens estão de acordo, se o que foi comprado consta na nota fiscal, se as quantidades estão corretas, e a gente vai ver a integridade, né, porque o produto ele foi transportado e armazenado. Então, por exemplo, produtos transportados em resfriamento, eles têm que chegar resfriados, e assim sucessivamente. O que é a quarentena? A quarentena é a suspensão para confirmar um status. Então, ele não é um status de boletim, ele é um status para matéria-prima ou material de embalagem, tá? Então, ele é quando eu recebo aquele material, como é uma exigência eu reanalisar, perdão, reanalisar não, como é uma exigência eu analisar para confirmar o status dele, tá? Ele fica em suspensão temporária de status. Isso é a quarentena, tá? Então, a quarentena é um status de confirmação. Por que isso é importante? A gente só pode utilizar na nossa produção, seja na indústria, seja na manipulação, seja em qualquer lugar, matérias-primas e materiais de embalagem que estejam aprovados. O que a gente não pode utilizar na fabricação? Matérias-primas, materiais de embalagens ou insumos reprovados ou em quarentena. Tá? Então eu não posso receber um material, começar a fabricar, deixar ele em quarentena e começar a fabricar ele esperando, né, o resultado analítico para saber se ele vai estar aprovado ou reprovado, porque a gente não sabe que ele está. A quarentena, então, exatamente é um status. Eu falei para vocês ainda há pouco de reanálise, porque a reanálise é outra coisa. Quando a gente fabrica os produtos, né, lembra aí que a gente passa por etapas, aí a gente gera produtos intermediários, né, a gente começa lá com matérias-primas, material de embalagem, aí eles sofrem as operações farmacêuticas, se transformam em produtos intermediários e produtos a granel. Em geral, o que a indústria faz? Isso vale para a indústria, não vale para a manipulação, tá? A indústria ela faz assim, ela produz uma grande quantidade de granel e deixa esse granel armazenado. À medida que é solicitado, à medida que que é necessário ela vender para alguém, ela pega uma parte desse granel, faz a etapa de embalagem, que é a última operação, né? Lembrando aí que a embalagem para a gente é colocar em cartuchos, né? E junto com os prospectos, então isso que é a etapa de embalagem para a indústria, e só aí que a gente tem o produto final. Cada parte
desse granel que é transformado, a gente chama de lote. É importante, né, a gente lembrar isso. Então, por exemplo, um produto a granel fabricado, então um granel fabricado, vou colocar aqui para vocês no chat, né? Um granel fabricado, ele pode gerar mais de um lote. Então ele pode ter um lote 1, ele pode ter um lote 2, ele pode ter um lote 3 e assim sucessivamente. Então significa que o produto granel, ele pode ser dividido em 3 partes. O lote é uma determinada quantidade, né? Isso vai ser estabelecida lá. Não sei se vocês já viram isso em tecnologia. Ele é dividido em partes e essas partes definidas, por exemplo, eu trabalhei numa indústria que a gente fabricava cápsulas de um determinados medicamentos fitoterápicos e cada lote da gente ele era composto por 10 mil unidades. Tá? Então a gente fabricava granel o suficiente para fazer 5 lotes. Exemplo, né? A gente fabricava lá granel para 5 lotes. E à medida que a gente ia, né, tendo a demanda de comercialização, a gente pegava esse granel, embalava e transformava ele em lote. Então lote é uma parte definida. Tá? Então tem bastante cuidado aí, porque a gente tem, mais na frente a gente vai ver uma diferença aí entre, né, fazer lote e fabricar. São coisas diferentes, tá? Depois a gente vai ter uma atividade que vocês vão fazer um glossário. Eu vou pedir algumas definições para vocês pesquisarem e complementarem o nosso glossário lá. Tá? Então, o que acontece? Quando um produto ele fica armazenado, por exemplo, um produto intermediário ou um produto granel, quando ele fica armazenado por um determinado tempo, quem vai me dizer o tempo de reanálise desse produto é o meu manual de boas práticas, tá? Lá que vai ter determinado dizendo assim, olha, se um produto ficar no meu estoque sem utilização por exemplo, né, 6 meses, aí passou os 6 meses, eu vou precisar utilizar aquele granel para fabricar um lote. Aí eu preciso fazer o que a gente chama de reanálise, tá? Então a reanálise é isso. O produto, quando ele vai para reanálise, eu fiz lá o produto intermediário, o produto granel, fiz as análises, está aprovado. Quando eu preciso fazer a reanálise, que é a confirmação dos resultados anteriores, ele entra em quarentena. Aí eu vou, pego uma amostra, levo para o laboratório, reanaliso, e se os resultados estiverem, né, de acordo com os resultados anteriores, ele continua com o status de aprovado. Caso durante o armazenamento ou transporte gere um desvio de qualidade, o que pode acontecer com esse produto, né, com esse produto intermediário, produto granel? Ele pode, na indústria, sofrer o que a gente chama de reprocesso. Significa que ele volta para a linha de operação, de produção, e ele vai, né, sofrer novamente aquela operação unitária quando for possível isso acontecer. Em alguns momentos não é possível, tá, acontecer esse reprocesso. Mas se for necessário, ele volta para o reprocesso para atender os requisitos de qualidade, e atendendo, ele recebe novamente o status de aprovado. Tá? Então a reanálise ela é isso, ela é exatamente, né? Quando é que a gente faz reanálise, professor? Quando a gente tem um produto já aprovado e a gente quer confirmar, né? Por exemplo, que esse produto foi aprovado, ficou armazenado durante um tempo, e a gente quer confirmar o status daquele produto. Então aí que a gente faz reanálise. Quando a gente recebe uma matéria-prima do fornecedor, a gente não está fazendo reanálise, tá? A gente está fazendo a confirmação do recebimento. Então é importante a gente fazer essa diferença. Então a reanálise ela só acontece com produtos já aprovados, beleza? Então por isso que é muito importante quando a matéria-prima é recebida, né, a exigência. Então todo fornecedor para vender algo para a gente, ele precisa ter o processo de qualidade dele e emitir um certificado de análise para aquele produto. O produto tem que estar devidamente aprovado. Tá? Recebemos, aí a gente faz a etapa de inspeção no ato do recebimento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma apresentação da Anvisa para vocês com os detalhes do recebimento que estão lá nas normas. Tá? Todas as atividades que foram realizadas, tá? Desde a qualificação dos fornecedores, a avaliação de certificados, a inspeção no recebimento, tudo tem que ser mantido no registro. Tá? Por que a gente tem que por que a gente tem que manter registro de atividades? Por que é importante a manutenção desses registros? Para que serve? Quem pode me responder?
Eita, a Daniela tá digitando um livro aí. Ter o histórico de todos os processos de qualidade, desde a qualificação dos insumos até o produto final. Mas para que serve esse histórico, Daniela? Qual é a finalidade dele? Por que a gente tem que, qual a importância da gente manter esse histórico? É para garantir um requisito aí que a gente tem que ter. Não seria para comprovar a certificação, Anderson. Pensa aí. O que a gente quer evitar a todo custo? Por que a gente adota normas de boas práticas? O que a gente quer evitar que aconteça durante o nosso processo de fabricação? A gente não quer que aconteça algo. O que é esse algo que a gente não quer que aconteça? Isso, evitar as não conformidades ou desvios de qualidade. Perfeito. Se acontecer uma não conformidade, o que a gente tem que fazer quando acontece a não conformidade? Tem duas coisas que precisam ser feitas. Isso, a gente precisa corrigir as não conformidades. Mas só corrigir a não conformidade é o suficiente? Isso, muito bem, né? A gente precisa investigar, então a gente precisa saber qual é a fonte daquela não conformidade. E a gente só consegue investigar se a gente conseguir voltar no tempo. Como é que a gente consegue voltar no tempo para algo que a gente já fez? Através dos registros, tá? Beleza, investiguei e corrigi. Só isso é o suficiente, não precisa fazer mais nada. Os registros eles são necessários para o processo de investigação, né? Para que a gente possa ter um negócio que a gente chama de rastreabilidade. Isso, muito bem, Amanda, né? Então tomar as medidas preventivas. Então é sempre assim, né? Todo o nosso processo ele busca prevenir não conformidades. Vou colocar aqui no chat para você, ó. Prevenir não conformidades. Caso aconteça um desvio de qualidade, o que eu tenho que fazer? Eu preciso investigar. Depois da investigação, né? A gente toma uma medida corretiva para que, né, a gente possa sanar aquela não conformidade corretiva. E depois que a gente toma aquela medida corretiva, o que a gente quer? A gente não quer, né, que a não conformidade volte a acontecer. A gente não fica dando murro em ponta de faca. Então, toda medida corretiva, ela vai gerar uma nova medida preventiva. Isso, exatamente. Medida preventiva, tá? Importante aí a gente entender a medida corretiva, ela sana uma não conformidade que aconteceu. E a medida preventiva, ela sana um possível desvio de qualidade que pode acontecer. Então lembra que sempre a gente volta para o início. Tudo que a gente faz para prevenir não conformidades. Então se vocês observarem aí, né, no que eu digitei para vocês, ó, a gente toma medidas para prevenir. Para isso servem as boas práticas. A gente quer evitar desvios de qualidade. Beleza, aconteceu um desvio de qualidade? Pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu fabriquei um produto, o produto não ficou bem homogêneo. É um desvio de qualidade? É. Pode ser corrigido? Pode. Como é que eu corrijo? Eu devolvo o produto para a linha de produção e rehomogeneizo ele. Pronto, rehomogeneizei, medida corretiva, tá? Tá? Mas eu preciso saber por que não homogeneizou. Se eu tenho uma fórmula padrão, uma fórmula mestre que me diz lá né, as quantidades, os processos que tem que ser feitos. Aí eu vou lá investigar. Aí eu posso descobrir que a medida corretiva foi porque não foi atendido o tempo de mistura necessário, uma suposição. Era preciso o produto ficar misturando lá 4 horas e o operador só deixou ele misturando 3 horas. Então o que vai ser feito? Uma medida corretiva, tá? No produto e no funcionário. O funcionário precisa ser retreinado para seguir o procedimento. Por isso que o POP ele é importante, tá? Por isso que a gente tem que seguir o POP. Por isso que a gente não pode fazer as atividades da nossa cabeça. A gente tem lá, se o POP está dizendo que tem que ficar 4 horas em mistura,
Ele tem que ficar 4 horas em mistura. Se o POP diz que eu tenho que aquecer a 105 graus por 2 horas, eu tenho que aquecer a 105 graus por 2 horas e assim sucessivamente. Por isso que os POPs eles são importantes, né, para garantir que todo mundo faça igual. Beleza, tomei a medida corretiva, agora o que eu tenho que fazer é tomar a medida preventiva. Vou treinar aquele funcionário, tá? E ele vai ser supervisionado para evitar. Mesma coisa vale para os equipamentos, né? Vou dar um exemplo do dia a dia da gente. Quem tem carro, a gente, depois de uma determinada quilometragem, a gente tem que fazer o quê? A revisão. Para que serve a revisão? Exatamente para avaliar o desgaste das peças do carro, trocar peças que podem, né, comprometer a segurança do carro, por exemplo, uma pastilha de freio, antes que a pastilha de freio falhe, porque se a pastilha de freio falhar, pode acontecer um acidente, tá? Então, a gente tem esse processo aí necessário para o nosso processo de produção. Então, é importante a gente relembrar isso. Então, por isso que os registros, tá, eles são importantes. Então, as atividades, quando elas são realizadas, elas geram registros, e esses registros eles têm que ser preenchidos. Por isso que a gente teve uma aulinha lá de preenchimento de registro, né? Exatamente porque o registro é que garante que a gente possa voltar no tempo. Voltar no tempo a gente chama de rastreabilidade. Então é por isso que é importante para as atividades realizadas que a gente saiba quem fez, como fez, onde fez, com o que fez, tá? Então as atividades sempre elas vão gerar para a gente registro, tá? Então esses são os requisitos para a gente poder utilizar nossas matérias-primas e nossos materiais de embalagem, tá? Então vamos lá. O que é preciso? Quais são os requisitos analíticos? Agora a gente vai entrar de fato no controle de qualidade, né? Quais são os requisitos analíticos que a gente precisa ter aí para analisar os nossos materiais? Quando a gente fala de material de embalagem, eu sempre brinco com vocês, né? Traga a vasilha, não pode, né? Então todo produto farmacêutico, cosmético, saneante, medicamento, suplemento, qualquer produto fabricado, por exemplo, né? As farmácias de manipulação elas foram liberadas a poder fabricar álcool gel. Exatamente, não era uma permissão, tinha que ter um registro para fabricar o álcool gel, mas em detrimento da questão da pandemia, a Anvisa liberou que as farmácias de manipulação, né, fabricassem álcool gel, desde que elas tenham a estrutura necessária e os materiais necessários para isso. Por quê? Porque tinha muita gente fabricando álcool gel em casa com várias coisas diferentes. Primeiro, as condições de fabricação não eram as adequadas, o povo estava fabricando com coisa em casa, as proporções não eram adequadas, tem uma fórmula para isso, que aí vi várias receitas na internet, de gente utilizando, né? Eu sempre escutava muito leigo falando assim, né? Inclusive, teve uma famosa, a Maite Proença, que alguém ensinou para ela e ela disse, não, pode utilizar qualquer tipo de álcool, porque o álcool maior e o álcool menor desinfetam na mesma qualidade, na mesma né, com a mesma efetividade. Não é assim. Tem uma fórmula para a gente poder chegar, né, dependendo das matérias-primas que são utilizadas, para a gente poder chegar lá no álcool gel. Então, gel de cabelo não serve para fazer álcool gel, né, como eles estavam lá ensinando. Então, fizeram várias coisas que poderiam. Gelatina não pode ser utilizada para fabricação de álcool gel, porque são materiais que não atendem às especificações para o álcool gel. Para poder fabricar álcool gel, a fórmula requer uma substância que a gente chama de Carbopol 980. Né? Ela que faz, quando você passa o gel, a mão não fica pegajosa. Se vocês já pegaram gelatina e deixaram a gelatina derreter na mão de vocês, a mão ela fica pegajosa, exatamente porque a gelatina tem um outro tipo de espessante diferente do carbopol. Então isso poderia até piorar, né? Porque a mão pegajosa você poderia sujar e poderia ser uma fonte de contaminação. A mesma coisa vale para o gel de cabelo. Então o que acontece, né? Quando a manipulação ela fabrica hoje o álcool gel, para ela poder fabricar, ela tem que ter embalagem adequada para isso. Lembra que o álcool gel ele tem material volátil, que é o álcool, então a embalagem ela tem que garantir a questão da hermeticidade para evitar a evaporação do álcool, porque se o álcool evaporar da formulação, ele perde a sua característica de álcool 70 e, consequentemente, a sua eficácia. Tá? Como acontece com as matérias-primas, né, vou mais uma vez reforçar, tudo que a gente faz, a gente precisa ter registro. Então, por exemplo, né, eu já escutei gente dizer assim, mas o material de embalagem não precisa do mesmo requisito, das mesmas, né, rigorosidades que a matéria-prima, é mais importante a matéria-prima. Não, o material de embalagem segue o mesmo rito analítico, é recebido, checado a inspeção de recebimento, fica em quarentena, vai para o laboratório de controle de qualidade avalia, emite o laudo, compara com o fornecedor e só aí ele pode receber o status de aprovado, tá? Então, tudo que a gente faz para material de embalagem, isso acontece principalmente para a indústria. A manipulação ela não tem a obrigatoriedade de analisar o material de embalagem, ela só precisa comprar
o material de embalagem, tá? De fornecedores qualificados e adequados para o tipo de produto. Então, não é qualquer plástico que a gente pode utilizar lá para armazenar medicamento, não é qualquer plástico que a gente pode utilizar lá para armazenar suplementos, cosméticos e assim sucessivamente, tá? Uma das coisas que a manipulação também faz, quando ela recebe material de embalagem, tá? É a avaliação da qualidade do material. Então, o que ele vai avaliar, né? Aspecto, resistência, se a embalagem ela for uma embalagem necessária para proteger o produto da luz. A gente tem produtos que são fotossensíveis, ou produtos que podem oxidar, ou produtos que são higroscópicos, significa que eles podem, né, absorver umidade. A gente tem que garantir que esse material de embalagem ele dê, né, tem as características necessárias, tá, para resistência lá, para poder garantir a integridade do material nosso. E ele também tem que suportar o transporte e o armazenamento. Eu não sei se vocês já viram em caixas, tem algumas caixas de produto que elas têm uma seta. O que significa aquela seta? Significa que aquela caixa ela precisa ser, né, colocada na direção que a seta está dizendo. Eu não posso virá-la de cabeça para baixo ou deixá-la de lado. E algumas caixas elas apresentam uma quantidade que pode ser empilhada sobre ela. Então ela diz assim, né, vem lá na embalagem externa, diz assim, ó, máximo de empilhamento, 4 caixas. Exatamente por quê? Porque o que o fabricante ali está te dizendo? Se você colocar 5 caixas, você vai comprometer a resistência do produto e ele pode danificar o teu material de embalagem. E danificando o material de embalagem, a gente pode comprometer, né, a qualidade do material que está lá armazenado. Por isso que quando a gente vem no recebimento, a primeira coisa que a gente tem que checar é exatamente a característica com qual o material veio transportado. Então, para a gente saber exatamente se ele veio transportado, porque tem algumas transportadoras que não têm os devidos cuidados com o nosso material. Então, o transporte e o armazenamento podem danificar. Quem aí nunca recebeu, né, uma encomendazinha do correio e a caixa em que veio o material de vocês veio amassada ou veio rasgada? Então, por exemplo, né, a gente poderia devolver esse material porque a gente não sabe se exatamente aquele dano comprometeu ou não a qualidade do nosso produto. Então, é importante que o material seja testado quanto à resistência e aspectos específicos, né? Então, por exemplo, aqui no caso de materiais que sejam necessários para evitar a transmissão de luz, por isso que a gente tem frasco âmbar, né? Exatamente para evitar que aquele material ele sofra degradação quando em contato com a luz. Vitamina C, ela é fotossensível e ela oxida, então por isso que tem todo aquele processo na embalagem, ela tem aquele alumíniozinho dentro. Aquele alumínio dentro da embalagem, que quando a gente pega lá o Redoxon, por exemplo, ou o Tagifol, qualquer produto efervescente, aquele alumínio ele serve exatamente para proteger da luz. Tá? Então ele tem o plástico branco, e além do plástico branco, ele tem, né, a questão relacionada ao alumínio, que vai tanto evitar o contato do comprimido com a embalagem de plástico, que pode gerar alguma alteração, quanto proteger da luz. Além disso, né, lá na embalagem do medicamento efervescente, ele geralmente vem com sílica. Exatamente porque aquela sílica ela faz o quê? Ela absorve a umidade, uma vez que a gente vai abrir aquele material para usar, né? E a umidade externa ela entra na embalagem, então a gente tem que evitar, uma vez que é um produto que é sensível à umidade. Então, o nosso material de embalagem ele tem que estar adequado. Por exemplo, quando a gente compra aí cosméticos, principalmente os cosméticos são vendidos na forma de semissólidos, né? Géis, pomadas, emulsões. A gente tem que garantir que eles não percam, né? Eles se protejam do calor, por isso que tem todas, a gente quando estiver vendo estabilidade, a gente vai ver os requisitos para armazenamento e transporte, exatamente porque, por exemplo, né, um gel ou uma emulsão, eles são sensíveis à temperatura. Então, todos esses, né, todas essas características têm que ser avaliadas para o nosso material de embalagem. Então, percebe aí, né, que não é qualquer material que eu posso utilizar para armazenar os produtos fabricados. Né? O material eles têm que apresentar a qualidade adequada. Por isso que a gente, assim como acontece com as matérias-primas, o material de embalagem também tem que ter as especificações, né, que são as características que aquele produto tem que ter, para que a gente possa exatamente garantir a integridade do nosso produto quando ele for armazenado e transportado. Tá? Outra coisa, a gente tem que observar a ausência de defeitos. Né? Às vezes o produto fabricado ele pode vir com defeitos. Pessoal, que defeitos que a gente pode observar no material de embalagem? A gente pode ter rebarbas, a gente pode ter bolhas, furos, rachaduras, pode ter alteração da cor, né? Manchas, materiais que a tampa é rosqueada,
A rosca, ela pode não sei se vocês já pegaram, eu já peguei material que é assim, você vai fechar o frasco, aí você vai rosquear. Se você coloca um pouquinho mais de força, o que acontece com a rosca? A rosca dá a volta e acaba abrindo o material de embalagem. Então, o nosso material ele tem que estar íntegro. Então, uma das coisas que a gente faz na avaliação do aspecto é exatamente procurar a ausência de defeitos, porque qualquer defeito que a gente tenha lá no nosso material, tá, ele pode comprometer o armazenamento do nosso material. Tá? Então, todo o material de embalagem ele tem que ser adequado para garantia da sua funcionalidade e eficiência. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês abrem, por exemplo, uma garrafa, vamos supor uma garrafa de Coca-Cola. Na tampa tem um plástico, não tem? Uma borrachinha em cima da tampa. Quem de vocês aí costuma tirar a borrachinha da tampa da garrafa da Coca-Cola? E quem poderia me dizer para que serve essa borracha na garrafa da Coca-Cola lá? Alô, além? Ninguém digitando, não tem essa anotação no caderno. Exatamente, Amanda. A gente não tira, né? Porque se tá lá é porque não tá à toa. Exatamente, o que que acontece? Quando a gente tem uma garrafa de vidro e uma tampa plástica, quando a gente tenta fechar, não existe uma boa vedação. Aquela borracha que está ali na tampinha, ela exatamente serve para quê? Para garantir a vedação. Uma vez que o refrigerante, né, ou qualquer outra bebida carbonatada tem gás, se não tiver bem vedado, o que, que vai acontecer? O gás ele vai escapar. Tá? Então é importante a gente ter essa garantia aí de que a embalagem ela fecha direitinho para evitar que saia alguma coisa de dentro ou também que entre alguma coisa na formulação. Por exemplo, tem materiais que são higroscópicos. Quem tem sal em casa sabe, né? Quando vocês colocam dentro de um recipiente, tiro do saco, colocam dentro de um recipiente. Se o recipiente não for adequado, o que, que acontece com o sal? Ele ganha umidade, exatamente porque ele é um material higroscópico, tá? Então, por isso que eu disse para vocês, não pode tragar a vasilha, né? Todos os materiais comercializados, produtos farmacêuticos, eles precisam ser vendidos em sua embalagem, pelo menos a embalagem primária. E quem tem que fornecer essa embalagem primária é o fabricante. Tá? Então não tem esse negócio de traga a vasilha. Por isso que o sorvetinho lá não pode vender como está pedindo, que às vezes a vasilha que a pessoa leva de casa não é a mais adequada. Tá? Então o nosso material de embalagem ele tem que garantir funcionalidade e eficiência para o qual ele foi escolhido para armazenar aquele produto. Tá? Como acontece com todo produto, com toda matéria-prima, todo material de embalagem, ele também tem que ter o certificado do fornecedor. Então, o fornecedor lá, no seu sistema de qualidade, vai fazer todo o processo que a gente já viu, tá? E vai emitir um certificado garantindo que aquele produto está adequado. Então, é importante que a gente lembre aí que os materiais de embalagens, eles passam por todo o procedimento analítico, por todos os critérios de boas práticas, né, para saber se ele está adequado ou não para a sua utilização. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração. Tá? Então vamos lá continuar. Até aqui, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. É o tempo que eu vou tomar água.
Beleza, então vamos continuar. Quando a gente vai falar de matéria-prima propriamente dita, o que é importante, né? Toda matéria-prima, ela precisa passar por dois tipos de testes em geral. São os chamados testes físico-químicos, tem bem aí do ladinho para vocês alguns exemplos, físico-químicos. Então, toda matéria-prima, material, né, insumos, ele precisa passar por testes físico-químicos. E ele também precisa passar por testes biológicos, né? Dentro dos testes biológicos, a gente tem a parte da microbiologia, tá? Tem outros testes biológicos que a gente também faz, tá? Por exemplo, produtos injetáveis, eles não podem causar febre. Então a gente faz o teste, chama de teste de apirogenicidade, né? Então exatamente para garantir que ali naquele material, por exemplo, água farmacêutica, por que eu não posso utilizar a água da torneira para fabricar um produto farmacêutico? Exatamente porque a água potável, ela não atende o requisito, então tem que ser utilizada água purificada. A água, ela serve como matéria-prima, tá, para a fabricação de produtos farmacêuticos, principalmente aí os semissólidos e os líquidos, tá? Então a água, ela tem uma especificação, mais na frente a gente vai ver análise para a própria água também, tá? Então ela tem que atender os requisitos. Então dentro dos testes biológicos a gente tem os testes microbiológicos, tá? É importante aí, depois vocês, lá na aula de vocês, de hoje, eu vou colocar para vocês o livro da Terezinha, que é Controle Biológico e Físico-Químico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, tá? Ele vai servir como referência para vocês, que é o mesmo livro que tem na biblioteca, tá? Então eu vou disponibilizar ele para vocês, que ele explica direitinho. Vou deixar uma tarefa aqui para vocês, tá? Eu vou depois abrir e já vou explicar essa tarefa. O que eu quero que vocês façam? Essa tarefa, ela vai ser direcionada para a manipulação. Então, como existe um conjunto de análises que a manipulação tem que fazer, diferente da indústria, a indústria tem que fazer todos os testes previstos na farmacopeia, a manipulação, ela faz o que a gente chama de testes mínimos, tá? Testes mínimos. Então, a primeira tarefa de vocês aí, depois eu vou abrir, eu vou só explicar, depois não precisa vocês se preocuparem, eu vou abrir a tarefa lá só explicando. O que são esses testes mínimos? A manipulação, ela precisa realizar um conjunto de análises, não são todas as análises que ela precisa fazer, né? Ela tem uma rigorosidade um pouco menor, exatamente até pela questão do aporte financeiro. Por exemplo, a manipulação, ela não precisa ter um laboratório de microbiologia, que é caro. Ela, se necessário for, ela pode terceirizar esse tipo de análise, mas ela tem que realizar as análises que a gente chama de testes mínimos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar os testes mínimos e vocês vão propor a estrutura necessária para a realização desse teste mínimo, tá? Então, o laboratório de controle de qualidade para manipulação, ele tem que ter uma estrutura mínima em termos de equipamentos e materiais para poder realizar os testes mínimos, tá? Diferente da indústria que faz tudo, tá? A indústria, ela é obrigada a ter laboratório físico-químico, laboratório microbiológico para, né, se for aplicado, realizar os testes para os produtos que ela fabrica, tá? A manipulação não, ela tem que ter uma estrutura de controle de qualidade para realizar os testes mínimos, tá? Então, testes físico-químicos, tá? Eles são aqueles testes que vão avaliar o aspecto, né? Vão avaliar as características organolépticas e vão avaliar as características físicas e químicas do teu material. Características são essas, né? Solubilidade, pH, volume ou peso, ponto de fusão, densidade. E o que é importante aí para a manipulação, né? A manipulação, ela tem que garantir pelo menos os testes de identificação. Tá? Lembra lá que os testes de identificação, eles são os nossos testes qualitativos. Tá? Lembra que a gente, em termos de análise, a gente tem análises qualitativas, que são os testes de identificação, mas a gente também tem as análises quantitativas, né? As quantitativas são testes de teor e pureza, tá? Vocês viram aí na química analítica, tá? Então, a manipulação, diferente da indústria, ela precisa garantir pelo menos os testes de identificação e os testes mínimos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, a manipulação, ela tem que fazer, no mínimo, características organolépticas, testes de pH para os produtos semissólidos e assim sucessivamente, tá? Então, tem alguns testes aqui que serão obrigatórios para manipulação e outros eles são facultados ou eles podem ser terceirizados. A indústria faz tudo. Então, manipulação,
ela precisa, né, realizar testes mínimos. Vou colocar testes mínimos. E a indústria ela precisa realizar todos os testes físico-químicos e biológicos. Tá? Então é importante a gente levar em consideração que existe essa diferença entre as boas práticas, né, em processos analíticos. Ela tem essa diferença entre a manipulação e a indústria. Tá? A indústria faz tudo, material de embalagem faz tudo, testes físico-químicos faz tudo, testes biológicos faz tudo. Manipulação faz o que está previsto na 67. Então, se vocês procurarem lá na 67, dependendo do tipo de material, for matéria-prima sintética, ele vai dizer o que tem que ser feito. Matéria-prima vegetal, né, para fitoterápicos, tem lá os testes que precisam ser feitos. Formas farmacêuticas sólidas, está lá os testes que precisam ser feitos e assim sucessivamente. Então, a 67 determina quais são as análises que são obrigatórias. Tá? Então, é importante a gente lembrar isso. Pergunta: aonde é que a gente encontra os requisitos analíticos? Tá? Aonde é que a gente encontra aí que tipo de análise eu preciso fazer para um produto ou para uma matéria-prima? Ou para um material de embalagem? Qual é a referência que a gente utiliza aí para poder encontrar isso? Quem sabe me dizer? Caímos. Amanda, tu me escuta? Quem está me escutando? Amanda, tu me escuta? Avisa aí no grupo de vocês do WhatsApp que foi um erro de conexão. Quando isso acontece, quem tiver no computador,
faz um F5 aí para poder atualizar e entra novamente na sessão, porque senão vai entrar muita gente sem áudio, por exemplo, né? O Anderson tá sem áudio, a Dalvilene, a Daniela, a Flávia. Vocês perceberem aí, né? Do lado do nome de vocês aparece uma bolinha branca. Essa bolinha branca vocês não escutam. Então tem que sair da sessão e entrar novamente, tá? Porque aconteceu um erro de conexão, inclusive para mim, tá? Então é importante aí que vocês saiam e entram ou façam um F5 para vocês voltarem a escutar. Ó, a Irla tá me escutando, tu também tá me escutando, mas a maioria que tá voltando para cá tá teve um errozinho de conexão aí, não vão conseguir me escutar. Eles não estão. Tem que faz o seguinte: finaliza a sessão, sai do sistema e volta para o sistema. Ou então faz um F5 quem tiver no computador. Porque senão vai ficar dando esse erro aí. Vocês têm que finalizar a sessão. Quem não estiver escutando, avisa aí, tem que finalizar a sessão e voltar para a sessão. Tá? Porque se ficar. E na hora que entrar, tem que autorizar aí o áudio para vocês poderem escutar, porque senão vocês vão ter problema aí na hora de escutar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Para tentar ver se resolve o problema de todo mundo, eu vou finalizar a sessão e a gente volta para cá, tá bom?